a todos e todas. Vocês me ouvem? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, sim. Ok. Legal, bacana. Boa, eu sou a Janete Estevão. Obrigada pela presença de todos e todas. É muita alegria poder participar de mais uma capacitação, principalmente de uma ferramenta tão importante como essa. Agradeço a presença e o interesse de todos vocês. A transmissão vai ser gravada, vai passar ao vivo pelo Facebook do CIB, Sistema de Bibliotecas da UFPR. E aí, assim que nós tivermos o link, vamos divulgar depois e também será emitido o certificado, tá? Para todos que estão aqui participando. Eu vou passar a palavra para a Paula e eu só pediria que vocês deixassem o microfone mudo, tá bom? De vocês, para não dar nenhuma interferência. Obrigada. Olá, pessoal, bom dia. Não sei se vocês já estão vendo a minha câmera. Deixa só eu iniciar aqui a gravação. Estão me ouvindo bem, Janete? Sim, Paula, estou ouvindo bem. Beleza. Então, bom dia a todos. Só me apresentando, então, eu sou Paula, hoje eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e também do curso de Gestão da Informação da UFPR. Quero agradecer o convite da Romilda, da Janete, né, para participar dessa capacitação do Sistema de Bibliotecas, que é vinculado ao Programa de Educação de Usuários. Então, eu trabalhei durante 11 anos no Sistema de Bibliotecas, é sempre muito bom poder e eu queria, né, também falar para vocês qual a minha visão, né, sobre o ORCID, de onde eu falo, né? Então, minha fala é área do ORCID e
e também como bibliotecária, né? Porque hoje, eu imagino que tem muitos bibliotecários assistindo, o papel, né, do bibliotecário também auxiliar os pesquisadores, docentes, no uso dessas ferramentas, né? Ferramentas seja para a visibilidade da pesquisa, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que é o ORCID. Então, eu vou compartilhar a minha tela e eu vou parar o compartilhamento da câmera para ficar mais fácil a conexão. Só falando das perguntas, vocês podem ir fazendo as perguntas no decorrer da minha fala, e aí a Janete, ou eu vi que a Eglin entrou aqui também, podem ir me ajudando nisso, né? Se vocês verem que é uma pergunta que tem a ver com o que eu estou falando, fiquem à vontade para interromper. Deixa eu só fechar essa janela aqui. Aqui. Só me avisa se vocês estão vendo os slides, a capa dos slides. Sim, Paula, já estamos vendo os slides. Beleza, então. Então vamos lá. Eu trouxe aqui, então, para a gente falar o que é o ORCID, a importância, como criar uma conta, como configurar, como usar. Nos slides eu vou passar rapidamente sobre alguns desses pontos e depois a gente vai para a própria plataforma para que vocês possam visualizar melhor. Então, o ORCID é uma organização sem fins lucrativos, que desenvolve um trabalho aberto, transparente e não proprietário. Então, primeira coisa, quando a gente fala, né, nesse nome, e talvez alguns de vocês estejam achando estranho, as pessoas falam de formas diferentes, né, esse nome, algumas falam ORCID, outras falam ORCID, eu assisti alguns vídeos da própria organização, tive uma conversa com a presidente do ORCID no ano passado, e a pronúncia certa, né, para quem se preocupa, né, com isso, é ORCID, tá certo? Qual que é a visão, né, da empresa, na verdade, dessa organização? Eles buscam um mundo onde todos que participam de pesquisas, bolsas de estudo, inovação, sejam identificados de forma única e conectados aos seus contribuidores e afiliações entre disciplinas, fronteiras e tempo. Eles têm como missão, então, ser um identificador para indivíduos usarem com o seu nome, enquanto, então, se engajam em atividades de pesquisa, né, de inovação, seja na universidade, institutos de pesquisa, onde quer que seja. E, para isso, eles fornecem, então, ferramentas que são de código livre, né, dentro aí de uma filosofia de ciência aberta, né, que a gente ouve muito falar, que permite, então, conexões transparentes e confiáveis entre os interessados, sejam pesquisadores, instituições, etc. Então, falando aqui, quem são os interessados, né, em saber o que é o ORCID, em como utilizá-lo, né? Para as editoras, né, editores, equipe editorial é muito importante, para os bibliotecários, autores e principalmente para os pesquisadores. Por quê? Porque, então, ORCID é uma organização que fornece um identificador digital persistente, que tem o nome de ORCID ID, né? Então, que é desenvolvido em software livre, e aqui eu vou apresentar algumas características, né, desse identificador, e depois vou mostrar, né, qual é o diferencial dele, né? Então, ele é desenvolvido em software livre, ele é permanente, aberto, interoperável, claro e não ambíguo. Então, o que isso significa? Quando eu crio um registro ORCID, aquele código, aquele identificador vai ser permanente. Ele é aberto porque ele é livre, tanto o código dele lá de acesso, então qualquer pessoa pode ter acesso ao seu ORCID e ter aí visualizar sua produção científica, sua atuação profissional. Ele é interoperável porque ele possibilita, e aí um exemplo clássico, né, é a possibilidade da integração, por exemplo, com
o Lattes, mas também com outras ferramentas, como, por exemplo, a Crossref, outras bases de dados, que quando a gente fala que ele é interoperável, ele segue um padrão que possibilita o intercâmbio de dados, de informações. Então, as suas informações lá do seu registro, você consegue coletar de uma base de dados, por exemplo, onde está descrita a sua produção científica. Ele conecta, então, os pesquisadores, suas contribuições de pesquisas de forma confiável. Então, o que é esse identificador? Então, ele tem 16 dígitos, e os pesquisadores podem obter, né, qualquer pessoa pode obter, mediante inscrição e usar de forma gratuita. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Então, eu tenho esse identificador de 16 dígitos, que é desse professor aqui, que é o professor Egon, do curso de Direito da UFPR, e aqui embaixo eu tenho o link para esse identificador, tá certo? Então, o pesquisador, uma vez cadastrado, ele vai ter esse identificador, né, e o link para a página desse identificador. Então, fazendo uma comparação, eu imagino que a maioria de vocês já tenha ouvido falar no Digital Object Identifier, que é o DOI ou DOI, né? Ele é um padrão de identificação de documentos em redes digitais. Ele também é um identificador, mas ele é um identificador permanente para objetos digitais. Então, vejam na imagem que eu tenho aqui, por exemplo, eu posso ter 2 documentos com o mesmo título, publicados talvez na mesma revista, mas são de autores diferentes, em volumes diferentes. Então, eu tenho identificadores diferentes para esses registros. Acontece, então, para os pesquisadores. Então, o ORCID foi criado como um identificador digital persistente, então, de indivíduos, né? Então, muitas vezes acontece, e até na página do CIB foi compartilhada uma imagem, né, de uma moça com vários, ali com as variações do nome, né? Então, muitas vezes nós vamos encontrar outros pesquisadores com o mesmo nome, né? Então, e o identificador vai auxiliar nisso, ele vai te tornar único, né, e vai vincular toda a sua produção científica àquele código, então independente de você ter um nome igual, ou às vezes parecido ao de um outro pesquisador. Então hoje, olhando as estatísticas, na verdade eu olhei acho que há 2 dias atrás, hoje existem quase 8 milhões e meio aí de ORCID IDs ativos, né, de pesquisadores. Então, qual a importância do ORCID e os benefícios, primeiro, para a comunidade científica? Ele vai integrar diversos sistemas, né, e vai possibilitar que você tanto colete informações desses diversos sistemas, como que você diga para esses sistemas, né, indique, né, para esses sistemas o seu identificador, o seu número de ORCID, para que você se torne único naquela plataforma, né? Então, muitas vezes você vai olhar lá na Web of Science, faz a busca por autor, existem vários nomes parecidos, às vezes tem um D no meio, né? Ou iguais, e você não consegue identificar qual é qual pesquisador. E você indicando o ORCID é muito fácil para fazer essa unificação e para você conseguir ser identificado. Hoje, quem já submeteu um artigo, tanto para congresso, mas principalmente para periódico científico, sabe que a maioria dos periódicos, das revistas, né, já solicita o seu ID do ORCID para a submissão do artigo. Também é uma exigência das agências de fomento, né? Então, quando você submete lá um projeto de pesquisa para o CNPq, para outras fundações, FAPESP em São Paulo, por exemplo, vai exigir o seu ID. É possível também utilizar, então, para localizar informações de publicações por meio do DOI. Então, esse é um outro benefício, né, uma outra facilidade que também a própria plataforma oferece.
Qual o benefício, então, para o autor? O principal é distinguir o autor e assegurar que as pesquisas e atividades são atribuídas corretamente. Tem um vídeo do próprio ORCID em inglês, até depois eu posso acrescentar o link para vocês verem, que ele mostra, né, justamente esse benefício, porque muitas vezes, né, o professor precisa estar preenchendo inúmeros formulários, indicando sua produção científica. Utilizar o identificador ORCID facilita também para isso, a diminuição de burocracia, né? Ele é confiável, facilmente conecta o autor com os colaboradores, né, afiliações, e reduz a necessidade de preencher muitos formulários. Ainda, né, outros benefícios, né, melhorar o reconhecimento e descoberta do autor e de suas pesquisas, ou seja, sua visibilidade. Isso principalmente porque o ORCID é um identificador que é reconhecido internacionalmente, né? Hoje existem outros identificadores, eu até vou citar no final, mas o ORCID hoje é o principal utilizado, né, no mundo todo. Então, se você tiver um ID e ele completo, com as informações sobre sua produção, né, sobre suas atividades, isso com certeza vai gerar visibilidade. Aqui eu faço um destaque, e acontece muito, né, de você às vezes pesquisar na plataforma pesquisador e quando você entra, ele tem um ID, mas ele não preencheu nem o vínculo institucional. Então, ele provavelmente criou, e no Brasil principalmente, isso tem se tornado uma prática corrente, que aí, para vocês que estão assistindo, eu gostaria de dizer, não façam isso, né? É você criar o ORCID só para você submeter um artigo e colocar um número. De nada adianta para a revista, para a plataforma que for utilizar aquele registro, aquele ID, que você simplesmente crie lá cria a sua conta, que é o primeiro passo. Você precisa colocar seu vínculo institucional, sua produção científica, atualizar como você atualiza o seu Lattes. Do contrário, você não vai estar tendo visibilidade nenhuma, você não vai estar contribuindo, né, para esse processo que faz parte da ciência. Como eu falei antes, o fato de ser interoperável, compatível com muitas instituições, fundações, isso também é um benefício para o autor, e com certeza o fato de ser persistente e durável, né, de ser mantido independente da migração de plataforma e outras coisas. Alguns diferenciais, né, personalizar o autor internacionalmente, por ser uma ferramenta desenvolvida em software livre, ou seja, aberta, disponível para melhorias, né, vindas inclusive da comunidade, e a interoperabilidade. Então, um pesquisador, um docente, né, ele atua em diversas frentes, ministrando aulas, escrevendo trabalhos teóricos, fazendo experimento em laboratório, fazendo pesquisa empírica, né, e pesquisando muito, e para isso a gente acaba gerando muita documentação, muitas informações sobre a nossa carreira, né? E aí não só pesquisador, né? Mas qualquer pessoa que atue na pós-graduação, etc. Então essa é a página inicial do ORCID, que a gente vai explorar daqui a pouco. Aqui a página de registro, então o primeiro passo é registrar-se, tornar o seu perfil público, e aí também... Só um pouquinho, gente, vocês não estão me ouvindo? Deixa eu retornar aqui. Paula, estamos ouvindo perfeitamente no Facebook também. Eu acho que é a usuária que está com problema na máquina dela. Tá, beleza, obrigada. Então, falando da questão de tornar o registro público, eu vou mostrar para vocês na plataforma como fazer isso, né? Mas aqui eu já trouxe o print da tela e a indicação. É essencial que vocês vejam que ali aparece 87% dos usuários escolhe essa opção. Você pode deixar ele privado ou limitado para os usuários que você escolher.
Mas o grande benefício e a grande intenção de se ter um identificador, né, de autor, é que você dê visibilidade para a sua produção científica, né, para as atividades que você desenvolve, que você compartilhe com a comunidade. Então, nada adianta para mim, no meu olhar, né, não adianta você ter um perfil privado. O que você pode fazer, e que alguns pesquisadores optam por fazer, por exemplo, eu estou iniciando, estou começando a alimentar a plataforma, eu fiz o meu registro, vou começar a colocar minha produção científica, e aí eu deixo privado até eu colocar pelo menos o meu vínculo institucional, os principais artigos que eu tenho, depois eu torno público. Isso é totalmente compreensível, né, de ser feito. Mas depois que estiver completo, né, mesmo quando você está atualizando com as novas publicações, é interessante que esteja público. É possível também entrar com uma conta da instituição. Então, você pode criar uma conta pessoal, mas também existem algumas instituições, como por exemplo o Unesp, que tem uma vinculação institucional com o ORCID, e aí você pode entrar, né, primeiro você seleciona o nome da universidade, depois vai fazer o acesso, e ele vai direcionar para um acesso pela página da universidade. Então, ele vai pedir, por exemplo, login e senha, seu login e senha dentro da universidade. No caso da UFPR, isso não é possível ainda. Aqui a página de acesso, né, que eu vou mostrar mais para adiante. É importante configurar sua conta, adicionar suas informações, como eu falei antes, de nada adianta ter um registro em branco. E quais informações a gente consegue adicionar? Então, biografia, emprego, educação e qualificação, posições como convidado, prêmios de reconhecimento, títulos, associação e voluntariado, financiamento e trabalhos. E aí a gente vou dar um exemplo, né, vou entrar em cada um desses para que vocês possam ver como funciona. É possível fazer uma busca por outros pesquisadores, instituições, palavras-chave, ou mesmo pelo próprio ID, se você estiver procurando algum pesquisador. E existem várias finalidades, né? Eu falei algumas já no início da apresentação, mas você pode sim. O ORCID não é um currículo, ele não funciona, ele não é a mesma coisa que o currículo Lattes, né? A principal funcionalidade dele é gerar o identificador, por trás desse identificador ter toda a sua produção científica para possibilitar que você, pesquisador, se torne único, né, na comunidade científica, essa sua identificação seja única, como se fosse o CPF, né. Mas você também tem uma opção ali, como você preenche todas essas informações, de gerar uma página de impressão em formato de currículo. Você pode vincular outras plataformas, como o Currículo Lattes, ou o ID da Scopus, da Web of Science também. Você pode informar o ID na submissão de um artigo, de um projeto, e você pode gerar um QR Code, né, ou o código QR, que você pode usar na assinatura do seu e-mail, num cartão de visita, cartão profissional e assim por diante. Aqui, então, como seria a visualização em formato de currículo, a gente vai ver como fazer na plataforma. Aqui, como é no Lattes, eu também vou entrar no Lattes para mostrar para vocês onde vocês inserem. Então, quando alguém busca pelo seu currículo, já na parte inicial, onde aparece aqui o resumo da sua biografia, logo abaixo ali, então, tem os IDs, né, e o ORCID é um desses. Aqui, a página, por exemplo, de submissão de uma revista, né, ele pedindo o seu código. E também na própria plataforma, possibilidade de obter um código QR, fazer um download desse código. E como eu falei, por exemplo, usar na assinatura de um e-mail ou no seu cartão profissional. Existem, eu vou compartilhar essa apresentação depois também, daí a Janete provavelmente vai compartilhar o link na página do CIB, e aqui tem um link são vários vídeos, tutoriais, para cada passo que eu vou mostrar aqui para vocês, né, como criar um registro, como editar seu nome e assim por diante.
O ORCID também vem sendo usado, e aí é interessante para os bibliotecários que estiverem assistindo, nos catálogos das bibliotecas no mundo todo, para identificar esses autores. Então, por exemplo, no catálogo do Sistema de Bibliotecas da UFPR, eu fiz uma busca pelo meu nome, já que eu tenho a minha dissertação cadastrada no repositório. Vejam que aqui, então, no nome do autor, ao lado do nome do autor, eu tenho 3 links, né? Um deles é o ORCID, outro é para o Lattes. Então, ele dá essa possibilidade também, né, os bibliotecários podem utilizar na descrição das autoridades nos seus catálogos. Então, algumas dicas para quem já tem ou ainda vai criar o seu identificador. Primeiro, insira as informações em inglês para dar maior visibilidade do seu ID no ORCID. Então, como eu falei, é um identificador internacional. Se você colocar em português, provavelmente com certeza você vai limitar, né, para o acesso a essas informações. Colocando em inglês a sua biografia, né, descrição e o restante da descrição vai dar maior visibilidade. Deixar o perfil público, como eu falei antes, e vincular o ORCID a outras plataformas, como o currículo Lattes. Existem outros identificadores, como eu falei antes, o Scopus Author ID é um deles, a Web of Science antes tinha o Research ID, que hoje é por meio da plataforma Problems, que também podem ser inseridos tanto lá no Lattes, quanto podem ser vinculados, né? Quando você entra nessas plataformas, por exemplo, eu entro no meu ID da Scopus, lá eu consigo colocar o ORCID e ele faz automaticamente uma vinculação com a plataforma, né? Aqui, então, as referências, depois, como eu falei, eu vou compartilhar essa apresentação. Não sei, a gente tem alguma pergunta, Janete, Eglen, não sei, vamos ver. Oi, Paula. Nós vamos deixar para o final as perguntas, pode ser? Certo, pode ser. Daí você segue, tá bom? Deixa só eu perguntar uma coisa. Vocês estão escutando muito ruído da minha fala ou o microfone tá bom só porque eu tô com a janela aberta e às vezes eu ouço carro passando. Se tiver muito ruído, eu posso fechar. Tá bom. Eu tô ouvindo perfeito. Então tá. Então agora eu vou para a página, né, do ORCID e aqui a gente vai olhar cada um daqueles itens que eu falei anteriormente. Então, primeira coisa, aqui na página, essa é a página inicial, né? Aqui eu tenho esse menu dividido. Às vezes, quando você entra, ele já vem em inglês. Então, aqui no canto superior direito, tem a possibilidade de você mudar o idioma, tá certo? Então, no caso aqui, mudei para o português. Aqui, ele não traduz tudo, absolutamente tudo, tá? Então, vocês vão ver, principalmente quando a gente entrar no ID, que tem algumas partes que ele fica em inglês. Aqui no menu, ele traz, né, para pesquisadores, então, você pode entrar nesse link para organizações, então, fundações, organizações de pesquisa, editores, associações, sobre, né, o ORCID, como fazer a afiliação institucional, sobre a equipe, a comunidade, o blog deles é bem interessante, também eles têm a conta no Twitter, sempre tem informação nova, é bem interessante. E aqui para nós, né, como usuários, esse menu de ajuda com perguntas frequentes, contato, opinião e banco de conhecimento, que está em inglês, tá? Então, essa parte do banco de conhecimento, principalmente, traz, vocês conseguem aqui resolver a maioria das dúvidas, né? Então, eu posso digitar aqui para fazer uma busca, mas aqui ele já tem alguns itens, né, que já facilitam também. Voltando, então, aqui para a página inicial, aqui eu tenho uma caixa, né, de busca nessa parte superior direita da página, que eu posso buscar por registro ou alguma informação dentro do site. Registro eu posso buscar tanto pelo nome do pesquisador, quanto pelo ID, se eu tiver esse ID, né? Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo,
Fabiane Fur. Vamos ver aqui. Então, veja que ele já traz, ele trouxe 513 resultados. O primeiro, ele casa direitinho com a minha busca, só ali, né, acabei digitando errado, sem acentuação. Ele trouxe outros nomes com o mesmo sobrenome, mas eu consigo rapidamente identificar que a pessoa que eu estou procurando é essa aqui, né, que o nome está certinho, tem as variações do nome dela, né, aqui já as afiliações institucionais. E a primeira informação é o ID. Então, se eu clicar nesse ID, ele vai direcionar para a página do registro dessa pessoa, né? Então, eu tenho aqui o identificador, tenho as variações do nome dela, tenho outros websites, por exemplo, ela tem um perfil no Mendeley, tem o currículo Lattes, é do Brasil, palavras-chave, biblioteconomia e comunicação, e-mail, então eu já consigo identificar e-mail. E aqui as informações: emprego, educação, qualificação, trabalho, certo? Então essa é a cara, né, de um identificador da página, né, de um usuário no ORCID. Então aqui, repetindo a possibilidade de busca, tá? Voltando para a página inicial, ou mesmo dali, vocês veem que existe um link aqui para entrar, registrar. Clicando nesse link, ele vai me direcionar para essa página. Se eu já tenho um cadastro, eu vou colocar o meu e-mail ou o meu ID e a minha senha, tá? Aqui a conta institucional, como eu falei para vocês. Então, que eu precisaria escolher primeiro a instituição, né? Eu colocaria, por exemplo, se eu busco por UFPR, ele tem, ó, do HC, existe um vínculo institucional, ou Unesp, né? Eu posso clicar aqui, continuar, e ele direciona para a página de login daquela instituição, como eu falei. Voltando aqui para a página de registro, vamos simular, né, como se vocês não têm um registro. Eu vou clicar em registrar-se para um ORCID ID. E aqui as informações que ele vai solicitar. Nome. Vou simular aqui. Sobrenome. Um e-mail. Aqui você tem a possibilidade de colocar um e-mail adicional. A senha, né? E aqui qual seria a senha? 8 ou mais caracteres, uma letra ou símbolo, um número. E aí ele marca ali, né, se tá certo. Aqui eu vou repetir a senha. As outras duas opções, visibilidade, que é o que eu falei para vocês. Então, é aqui que você vai dizer se o perfil vai ficar público, limitado ou privado. Ainda que você escolha o privado, depois você consegue voltar para a página de configurações e modificar, tá? Mas, como eu falei, o interessante é deixá-lo público, né? Aqui você vai dizer para o sistema se você quer receber e-mails periodicamente sobre o ORCID, com dicas, etc. Então, se você quiser, você vai marcar essa caixinha. E aqui ele tem a política de privacidade, os termos e condições para serem lidos e posteriormente aceitos, para que você possa, né, criar um identificador, aqui marcar a caixinha, e aí você já consegue se registrar, tá certo? Uma vez clicando em registrar, ele vai abrir essa janela com variações, né? Vejam que é um nome bem comum, então tem várias Vanessas Araújo, tem a data de criação, as instituições que essas pessoas são filiadas. Se eu descer aqui, tem mais, certo? Então, primeira coisa, se eu não sei, eu preciso dar uma olhada, posso fazer uma busca, como eu fiz antes, para verificar se eu não lembro, né, se eu já criei o meu ORCID.
ou quando eu for criar, acaba comparando o e-mail, o nome, né, para verificar se você já tem. E aí, se você é uma dessas pessoas, você vai dizer que você já tem, vai voltar para a página de login ou não, e vai continuar. Uma vez continuando, eu não vou fazer, né, nesse caso, porque é só uma simulação, ele vai enviar um e-mail para você, para o endereço que você indicou, e você precisa acessar aquele e-mail e confirmar sua conta para que você possa fazer as alterações, as adições na página, tá certo? No meu caso, então, eu já tenho um registro, então eu poderia voltar aqui, entrar, ou aqui, né? Então, eu vou digitar aqui e vou entrar agora na minha página, no meu ID. Vejam que aqui embaixo ele dá a possibilidade de você entrar com o login do Gmail ou do Facebook também, tá? Que muitas pessoas optam por isso, né, para não precisar ficar criando outras senhas, etc. Então, aqui eu entrei, né, na minha página. Eu vou começar pelo menu aqui do lado esquerdo da tela, indicando, né, então, cada uma das alterações e as possibilidades que vocês têm aqui. A primeira delas, né, então aqui o nome. Quando você fez o seu registro, você indicou seu nome, mas se ficou algum caractere errado, vejam que para todas as opções aqui tem um lápis do lado. Então, clicando aqui, você consegue editar, tá certo? O seu nome. Se ele está como restrito, né, somente para você visualizar, você consegue alterar para público e vice-versa, tá? Salvar as alterações ou cancelar. Esse código aqui, esse endereço, na verdade, ele é gerado automaticamente, né? Se eu clicar aqui, visualizar a versão pública, ele vai abrir uma nova janela, uma nova aba, na verdade, e vai mostrar como um usuário que buscar pelo meu nome vai visualizar o meu perfil. Essa é a forma como o usuário visualiza o meu perfil. Aqui também tem a opção de exiba seu ID em outros sites, ele dá o código para você copiar, por exemplo, se você tem um blog, né, quer colocar em algum outro site, mas também o link, né, para o seu, você quer vincular uma página ou o link do seu ORCID. Aqui, visualização de impressão é aquele modelo que eu mostrei nos slides, que é a possibilidade de você gerar como em forma de um currículo, né? Então, ele traz seu nome, o registro, né, e as outras informações que você também acaba podendo usar como um currículo. Aqui também eu tenho um link, obtenha um código QR para o seu ID. Vejam que para todos os itens ele tem um ponto de interrogação do lado com a explicação, tá certo? Algumas vezes, por exemplo, aqui, mesmo que a página esteja em português, ele vai trazer a explicação em inglês. Aqui na lateral, não, ele já foi traduzido. Então, o código QR, para quem não tem conhecimento, né, ele é um tipo de código de barras, né? Para você fazer a leitura dele, existem aplicativos que você baixa no seu celular. Ele é convertido, né? Quando você faz essa leitura, ele vai te direcionar para o endereço de e-mail, para uma página web, né? Nesse caso, quando eu gero, né? Clico nesse link e gero o meu código QR, eu estou por trás desse código, ele vai me direcionar para a minha página pública do ORCID. Então, aqui eu posso clicar para fazer o download e ele vai abrir ali a janela me perguntando onde eu quero salvá-lo. Depois, então, ele cria um arquivo de imagem que eu posso inserir, como eu falei antes, seja no seu currículo, pode ser no seu currículo, pode ser no cartão, pode ser na sua assinatura de e-mail, certo? Aqui, então, também conhecido como, eu coloquei as variações do meu nome,
né? Araújo, PC abreviado, Araújo, Paula Carina D, só com o P. Eu também poderia colocar sem acento, né? Então, e como eu faço isso? Quando, no meu caso, ele já está preenchido. Para quem está iniciando, ele vai vir com essa parte em branco. Vai vir aqui só, também conhecido como você vem no lápis e vai abrir essa janelinha. E aqui você tem um mais. Então, clicando nesse mais, você coloca as variações. Se você quiser excluir, tem aqui a lixeirinha. Se você quiser modificar a ordem, então tem a seta, eu quero que apareça primeiro esse modelo, e assim por diante. Aqui em cima, vejam que aqui do lado, na verdade, eu posso deixar público ou não. Então, se você deixou lá, quando você criou o seu ORCID, você colocou como privado, ele viria todos eles como privados, e depois você teria que alterar, certo? Então, aqui eu incluí essa última versão, clico em salvar alterações. País, a mesma coisa, no lápis, posso editar aqui. Nesse caso, ele já traz como os nomes dos países. Palavras-chave. Eu poderia colocar aqui as palavras-chave, nesse caso eu coloquei só em inglês, mas também poderia colocar em português, que são as palavras-chave relacionadas às minhas pesquisas, né, os temas de meu interesse, para que essas palavras-chave vão ser usadas lá, né, pelo sistema, né, quando, por exemplo, você entra como usuário para buscar especialistas de epistemologia da organização do conhecimento, você pode fazer uma busca lá naquela caixa de busca que eu mostrei no início, e ele vai recuperar, então, vai trazer como resultado de busca os currículos que tem, né, essa palavra-chave. Eu não mostrei aqui, mas da mesma forma como a variação do nome, tem o mais, e eu coloco aqui a palavra-chave. Certo? Posso também deletar, se for o caso. Websites, então, eu tenho um blog, ou a minha instituição tem uma página de pesquisador, eu tenho meu currículo Lattes, eu posso inserir aqui. Lembram que na busca que eu fiz, no currículo da Fabiane, ela colocou também a página dela no Mendeley, então seria uma possibilidade, Mendeley, ou perfil Mendeley, e aqui eu colocaria o link, salvar. Tá? Então, vejam que é bem parecido, ele já vem, como eu deixei nas minhas configurações como default público, um padrão, né, deixar sempre público, ele já vem como público, e eu posso fazer alteração se for o caso. Aqui eu tenho, então, os outros IDs, né, clicando, então, no lápis ali do lado, vejam que o meu ORCID está vinculado com o meu ID na Scopus. Quando que eu posso ter um perfil, um ID na Scopus? Quando eu tenho artigos publicados que estão registrados, indexados dentro da Scopus. Então, eu tenho um ID dentro da Scopus, eu vou lá nesse meu ID e tem um espaço para eu colocar o ID do ORCID, e aí ele faz a vinculação automaticamente. Na verdade, lá na plataforma ela vai me perguntar ele vai me pedir o login e senha do ORCID, e eu vou aceitar, e então ele faz essa vinculação. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir a página da Scopus com minha descrição de autor na Scopus, tá? E aí vejam que aqui eu tenho o link para o ORCID. Aqui está, né, a filiação, na verdade está a Unesp, porque quando o artigo que eu publiquei era como aluna da Unesp. Eu posso também alterar esse meu perfil aqui da Scopus. E aqui, né, a possibilidade de conexão, que no meu caso eu já fiz, mas que é onde vocês fariam conexão com o seu ORCID, tá certo?
E a outra opção, os e-mails. Então, se você cadastrou lá no início, o e-mail que você cadastrou vai aparecer aqui. Agora, e aí ele vai ficar o que você verificar. Então, lembra que quando você faz o cadastro, vai um e-mail de confirmação. Quando você clicar nesse link, ele já vai aparecer aqui, verificado. E ele vai ser o seu e-mail primário. Aí você pode acrescentar um outro, né? Eu poderia modificar esse aqui para primário, e aí provavelmente ele vai enviar um outro e-mail para eu fazer a verificação. Eu posso adicionar um outro e-mail. E no meu caso aqui, os dois estão privados, não deveria, vou colocar pelo menos o institucional como público, para quando as pessoas buscarem pelo meu nome, tenham acesso a um e-mail, tá certo? Até vou clicar aqui na visualização da versão pública para vocês verem como eu acabei de fazer a alteração. Vejam que agora aparece o e-mail da UFPR como público, tá certo? Então, nesse menu lateral são essas as informações. Agora, gente, essa parte, né, aqui do lado direito, mais central, e que são todas as suas informações como pesquisador. Então, a primeira delas é a biografia, se eu clicar ali do lado, forneça uma breve descrição da sua carreira e interesses de pesquisa. Eu optei por escrever em inglês. Eu não tenho certeza, mas eu acho que quando eu criei o meu perfil, eu estava no doutorado sanduíche, né, nos Estados Unidos, então, buscando, né, essa visibilidade internacional também, eu optei por colocar essa biografia em inglês. Se você quiser, você consegue colocar nos dois idiomas também. Vejam que está pública. Se eu clicar aqui no lápis, vai abrir a caixa para edição, certo? Você pode copiar aquele resumo do seu lápis e trazer para cá, né? Então, uma boa forma de fazer a atualização é ficar com o lápis aberto e com o ORCID e ir trazendo as informações. Cancelar ou salvar as alterações, então essa parte aqui é bem simples. Aí ele está dividido em algumas seções. Eu vou diminuir todas elas aqui só para falar, né? Como eu acho que eu até falei na apresentação. Primeira delas, emprego. Então, clicando aqui do lado, né? É um emprego formal, relação com uma organização, pesquisador, né? Contratante. Eu posso clicar em Saiba Mais, ele vai direcionar provavelmente para a página de ajuda. E aqui ele está pedindo o meu login e senha novamente, né? Mas aqui nessa página de ajuda eu encontro mais informações sobre emprego. Então vejam que a Universidade Federal do Paraná aparece várias vezes o cadastro, por quê? Porque eu tive diferentes funções, né, dentro da universidade. Diferente do Lattes, você inclui, por exemplo, a instituição uma vez e depois você vai incluindo as atividades. Aqui não. E como que funciona? Para todas essas sessões do ORCID, você vai ter o nome aqui e do lado adicionar, tá? Então, ele tem um maisinho, adicionar emprego, e o classificar é a forma como você quer que organize aqui, tá? Data de início, pela data de fim, ou pelo título, né, pela sua posição, na verdade, em cada emprego. Então, vejam que aqui eu também tenho atividades voluntárias, por exemplo, eu sou editora voluntária do DOAGE, né, eu coloquei aqui que eu sou editor associado voluntário, a data, então não é só necessariamente o trabalho remunerado, né, você pode colocar nessa parte também. No caso, como eu estava falando antes da universidade, então, nesse momento eu estou como professora, né, então tem a data ali, mas já fui bibliotecária na Biblioteca de Ciências Agrárias, já fui chefe da Biblioteca de Ciências Jurídicas, então todas essas informações acabam sendo colocadas de forma separada. Então, vocês vão ver por quê, eu vou clicar aqui, tá? Eu vou deletar essa informação, vou inserir novamente. Então, se a gente for aqui em adicionar emprego, eu vou digitar aqui
Universidade Federal do Paraná. Muitas universidades, e aqui falando, eu falei da questão de você inserir informações em inglês. Muitas universidades têm um nome alternativo num outro idioma, mas a maioria não tem. E, na verdade, assim, eu acho que, assim como o nome próprio a gente não traduz, né, assim como o nome, né, de pessoa a gente não traduz, o nome de uma instituição é um nome próprio também. Eu acredito que ele não deva ser traduzido, tá certo? Então, aqui, ele vai trazer uma lista de instituições que já estão cadastradas na base, e aí você pode escolher, né? Então, nesse caso, a Universidade Federal do Paraná já está cadastrada, eu clico ali, ele já vai carregar a cidade, o estado e o país. Se for a Universidade Federal do Paraná em outra cidade, Palotina, Matinhos, né? Assim por diante, você pode fazer a alteração aqui. Aqui eu vou colocar o meu departamento. E nesse caso eu posso colocar em inglês, né? A minha função, eu poderia colocar o link para o site da universidade, a data de início, tenho que colocar o http, Então vejam que ele deu como erro, já apareceu ali, eu já fiz a correção. A data de início, então foi 2019, mês 12, data 20. E como é um emprego corrente, né, o meu trabalho atual, eu vou deixar em branco a data fim. E a visibilidade, como o meu padrão é visibilidade para todos, ele já vem ali. E então eu adiciono a lista, certo? E já apareceu aqui. Vejam que aqui do lado ele tem essa setinha, se eu clicar aqui, ele abre as outras informações. Ele traz, inclusive, esse código de, como eu coloquei a instituição que estava cadastrada já na base, ele traz esse código da instituição, a data que eu adicionei, a data que eu modifiquei, tá certo? Então, isso você vai fazer para todos os seus vínculos institucionais. Educação e qualificação. Então, qual a diferença? Educação é toda a parte formal de essa participação da educação superior. Então, graduação, pós-graduação, tá? Pós-doutorado. Qualificação são os cursos de qualificação que você fez. Por exemplo, ali tem, né, certificação, programa de treinamento. Então, qualquer curso, né, são aquelas informações da parte de cursos, cursos de curta duração do Lattes, vai vir aqui para qualificação. Como você faz essa diferenciação? Então, eu tenho um link para adicionar qualificação, um índice, um link para, um ícone para adicionar a educação. Então, qualificação, da mesma forma, organização, então, por exemplo, universidade, colocar a Universidade Federal do Paraná de novo, já identifica aqui deu algum erro, deixa eu remover, peraí. Aí, departamento, novamente, né, vamos, sistema de bibliotecas, ou poderia colocar libraries, né, se eu quiser colocar em inglês. Função ou título, então, aqui na função ou título, deixa só eu lembrar como é uma qualificação, eu vou colocar, né, se eu posso colocar, por exemplo, pode ser training in, daí, ou nesse caso, por exemplo, eu poderia colocar o curso ORCID. Posso colocar um link, data de início, data fim do curso e adicionar a lista, tá certo? A educação, eu viria aqui,
adicionar educação, da mesma forma. A instituição, se ela já estiver cadastrada, a Universidade do Estado de Santa Catarina, por exemplo, já estava cadastrada, eu cliquei ali, ela já trouxe as informações. O Departamento de Biblioteconomia, graduação em Biblioteconomia. Poderia colocar o endereço da universidade ou mesmo do próprio curso de Biblioteconomia, a data de início e a data de fim do curso, tá certo? No caso foi 2004, 2007, e eu adicionaria a lista. Eu não vou adicionar porque nesse caso já está aqui, tá certo? Vejam que nesse caso aqui, quando eu incluí, eu coloquei bacharelado em Biblioteconomia, Departamento de Ciência da Informação. Aqui também ele reconheceu a instituição. Então, essa é a parte de educação e qualificação. Então, só reforçando, qualificação são os cursos de curta duração, educação, graduação, especialização, pós-graduação, pós-doutorado, certo? Invited positions and distinctions. Então, assim, quando, por exemplo, eu sou professor convidado na tal universidade, professor visitante em tal universidade. Então, isso seria um invited position. Então, eu coloco a instituição, da mesma forma, o país, departamento, função, que seria professor visitante, o endereço, data de início, data de fim. Adicionar a lista. Distinction são os títulos. Então, eu fui professor homenageado da turma tal, eu fui homenageado por uma associação profissional, né? Então, eu posso colocar essas informações aqui. Então, digamos que, ou eu recebi lá um título de membro tal, de tal organização. Então, são todos os títulos, e isso também existe um campo lá no Lattes que você pode transpor para cá. Todos os títulos, homenagens que você recebeu, você pode inserir. Vejam que aqui é a mesma coisa, a instituição, cidade, o estado, país, qual departamento pode ser, né, dessa instituição, qual é o título, se tiver um link e a data que você recebeu aquele prêmio, aquele título. Para todas as janelas, eu não falei antes, quando tiver o asterisco em vermelho do lado, são informações obrigatórias. Então, vejo que aqui, o estado não é obrigatório, o departamento, o título não é obrigatório. Eu colocaria, né, o nome do título como obrigatório, porque é um item essencial aqui, né, a data também. Mas eles não estão como obrigatórios. Mas se eu fosse preencher, né, com certeza colocaria e recomendo para vocês que coloquem essas informações. O quarto então, só deixa eu ver se eu não esqueci aqui. Não. Então, esse aqui é a filiação a associações, instituições de pesquisa, né, etc. E também serviço voluntário. Então, se a gente clicar aqui do lado, né, então, membership, então, é uma filiação, né, uma sociedade, uma associação. Serviço pode ser uma doação de tempo, dinheiro, outro recurso, voluntariado, né, e assim por diante. Então, aqui, por exemplo, eu sou voluntária como professora de inglês, né, professora assistente de inglês, na igreja da qual eu sou membro. Então, eu coloquei aqui, né, é um trabalho voluntário. Eu também sou associada à American Library Association, fui associada à ISCO, então tem a data de início e fim, né, e essas informações eu posso colocar aqui. Aonde? Da mesma forma, aqui do lado, service é o voluntariado, se eu clicar aqui, então, instituição, cidade, país, qual é, aí você pode colocar aqui voluntário, no meu caso eu coloquei aqui, né,
professora voluntária, data de início. Se não tiver data fim ainda, deixa em branco, se ainda for corrente. Membership, a mesma coisa. Então, o nome da instituição, se ela já aparecer aqui. Então, aí eu posso procurar aqui, se ela já aparece, eu seleciono. Qual o tipo? Eu sou membro, eu sou presidente, né? Coordeno alguma coisa nessa associação. E as outras informações de data também. Adicionar a lista e ele já vai inserir como está aqui, certo? Então, vejam, por exemplo, da ISCO, o que eu coloquei? O nome da instituição, eu era membro, a data de início na data de fim, o URL, e essa é uma informação automática que a base coloca. Aqui também, só para vocês verem os detalhes, né? Nesse caso, não coloquei o URL, só coloquei o título e a data. Financiamento é todo, e aí para pesquisador, principalmente, né, docente, vai ter muita informação para colocar aqui, são as informações sobre subsídios de financiamento que você recebeu, pode fazer isso importando de outros sistemas, ele dá a possibilidade aqui de importar. Se eu clicar em pesquisar e conectar, ele vai abrir o link para Dimensions Wizard, que é uma página da plataforma da AME, também tem um serviço de descoberta, né, uma base de dados de busca em publicações em acesso aberto, mas aqui eu posso buscar pelo nome do pesquisador ou pelo título da bolsa, né, então, por exemplo, se eu buscasse por esse título, não, vou colocar só Fulbright, que é uma bolsa bem conhecida, aí ele faz a busca pela bolsa, mas vinculado ao nome da pessoa que foi. Então, pode ser que esteja cadastrado ou não. Se você fizer a busca e não estiver cadastrado, você pode vir aqui adicionar, fazer conexão manualmente. E aí você vai inserir qual tipo de bolsa, qual tipo de financiamento. É uma bolsa, um contrato, um prêmio, né? Se tiver um subtipo, título do projeto, você pode adicionar o título traduzido, descrição, a quantidade total do financiamento, data de início, data final, qual agência, daí a cidade, e aqui também ele vai fazer uma busca, como lá na instituição, então se eu coloco aqui Fulbright, ele vai aparecer aqui, Fulbright Association, e já preenche as informações abaixo. Se você tiver um número da bolsa, o link, também é interessante colocar aqui, certo? E aí você vai adicionar a lista e ele vai aparecer como está aqui. Então, no meu caso, eu fui bolsista Fulbright e CAPES no período do sanduíche, era uma bolsa compartilhada pelas duas agências, então eu coloquei essas informações, eu tenho, e aqui ele tem um link para Fulbright, né, para essa agência financiadora, descrevi a data adicionada, né, então aqui data de início e fim da bolsa, e digamos que eu inseri as informações e quero editá-las, e isso vale para todas as outras, né, seja emprego, educação, para todos eles, mesmo quando está retraído, aqui eu tenho, ó, uma canetinha para edição e uma lixeirinha para excluir. Então, eu poderia vir aqui em editar, vejam que eu tenho, né, então, nesse caso foi um prêmio, eu tenho a descrição, aqui não está o valor, eu poderia ter colocado, data de início e fim, quem é o financiador, no caso, Departamento de Estado, e assim por diante. Então, essa parte seria isso. Aqui eu também posso classificar por data, por título, por tipo, né, se deixar os financiamentos primeiro e depois, na verdade aqui por tipo vai ficar bolsa, prêmio, né, então vai modificando essa ordem. E o último que acredito que
muitos de vocês, né, têm muito interesse, deixa eu só ver que horas, 11h34. É a parte dos trabalhos, né? Então, em trabalhos, o que que você vai inserir? Adicione informações sobre os trabalhos que você publicou, artigo, trabalho publicado em evento, em análise de congresso, resumo, capítulo de livro, né? Você pode fazer isso importando de outros sistemas ou adicionando manualmente. Então, vejam, eu tenho aqui adicionar trabalhos e as várias possibilidades de adicionar um trabalho, certo? Então, a primeira delas é adicionar o Archive ID. O que que é isso? É um ID de um registro que está dentro desse repositório, que é um repositório de acesso aberto, de publicação, inclusive de preprints, de artigos, né? Então, se você tem um trabalho dentro desse repositório, ele vai, lá no repositório, ele vai ter um ID, e eu vou vir aqui, vou clicar aqui, vou digitar o ID, como se fosse o DOI, né? Não é o DOI aqui é o ID desse repositório, e eu vou clicar em Retrieve Work Details, que é buscar, então, os dados, né, dessa publicação. Esse eu não vou fazer, então, mas vocês já sabem aqui, né, como faria. Eu posso adicionar pelo DOI, e aqui eu vou copiar antes, para mostrar para vocês. Então, eu posso vir aqui, adicionar DOI, e aqui eu vou digitar. Não vou digitar o endereço do link, que ali com www.doi.org, eu vou digitar só o número do DOI, e vou clicar em recuperar esse trabalho. E aí ele já veio com as informações preenchidas. Uma publicação, um artigo de revista, o título desse artigo, eu poderia adicionar o título traduzido e qual idioma eu traduzi. Então, e aqui reforça, né, essa ideia da possibilidade de ter num outro idioma, principalmente no inglês. Então, vejam, essa minha publicação é em português, mas eu posso colocar o título traduzido em inglês e selecionar aqui o inglês. Opa. Precisaria traduzir antes, tá certo? Só um pouquinho. Aqui eu tenho o subtítulo, se tiver, título da revista, perspectiva de ciência da informação, a data de publicação. Ele dá uma possibilidade de você inserir a citação. Então, eu posso colocar no formato, a referência no formato, ele chama de citação, mas na verdade é referência em formato APA. Se quiser colocar no formato ABNT, coloca não especificado e colocaria aqui, certo? Aqui ele já vem, então, dizendo que o tipo de identificador é o DOI, aqui qual é o código, e ele dá o link, certo? Eu poderia, e ele inclui também o ISSN da revista, que é o número que identifica a revista, o link para o ISSN dessa revista, e eu poderia, se tiver algum outro identificador, digamos que esse documento também está lá naquele repositório que eu citei anteriormente, eu poderia colocar aqui adicionar e colocar. Ou, se não veio com o ISSN, eu quero adicionar, eu também poderia, acho que eu excluí o errado, eu poderia adicionar ali também. Aqui ele vem com o URL, né, do DOI, e eu coloco aqui qual idioma. Eu preenchi ele em português, e o país de publicação é o Brasil, então eu coloco essa informação também, e adiciono a minha lista. Adicionando a minha lista, ele vai aparecer aqui, né? Então, nesse caso eu já tinha ele aqui, motivações dos docentes para publicar em periódicos científicos. Clicando aqui na setinha, ele traz as informações. Lá em descrição, abaixo da citação, ele trouxe já automaticamente, como eu busquei pelo DOI, o resumo. Então, aqui, inclusive, uma pessoa que estiver olhando para o meu trabalho, ela vai conseguir olhar, inclusive, para o resumo, tá? Então, essa é a forma de adicionar com o DOI. Quem é da área médica, da área da saúde, utiliza muito a base PubMed. Na PubMed, os artigos também têm um ID, então eu poderia vir aqui adicionar e colocar o ID dele na PubMed, clicar aqui, da mesma forma como o do DOI ele abre,
a janela com os dados do artigo, você vai fazer só conferência, adicionar o que faltou. Você pode também, a primeira opção que eu não mostrei é pesquisar e conectar. Então, eu clico em pesquisar e conectar, ele vai abrir uma infinidade de bases. Tá? E aqui, eu posso modificar, na verdade eu estou procurando, quero importar dados, então ele já limita para as bases que têm dados, não são artigos, então ele limita, né, para essas bases. Então o ORCID tem esse vínculo com essas instituições para facilitar, né, essa busca, e nesse caso, então, deixa eu clicar aqui na Scopus, por exemplo. Então, o que eu faria aqui? Né? Ele direcionou para essa página já buscando pelo meu nome, né? Inclusive pelas variações. Então, eu faria uma busca aqui para verificar qual desses autores sou eu. Na verdade, eu já fiz essa vinculação, né? Então, eu poderia selecionar aqui, deixa eu ver só onde que tá. Então, eu faria essa busca e ele daí também já faz aquela vinculação com o ID que eu mostrei aqui para vocês, certo? E toda vez que um artigo meu for publicado na Scopus, ele vai me enviar um e-mail dizendo, entrou um artigo, você gostaria de importar para dentro dessa base, né, para dentro do ORCID, do seu registro no ORCID. Então, aqui eu posso fazer uma vinculação do meu ORCID, seja na página da Crossref, seja na página, as mais comuns aqui, né, Redalic, Scopus, né, então são essas as possibilidades. E a outra opção, a última opção, seria adicionar trabalhos, fazer a conexão manualmente, que principalmente para análise de congresso, então aqui, adicionar trabalho novamente, fazer a conexão, só um pouquinho, não sei porque não está funcionando. Deixa eu atualizar a página, ixi, deu erro. Só um minuto, gente, vamos ver. Tá, voltei para a página inicial. Aqui eu vou voltar para o meu registro. Oi? Tá cortando. É você, Janete? Deixa eu olhar aqui no chat. Posso retomar, Janete? Ah, tá. Então aqui, gente, deixa eu ver se agora vai funcionar, eu vi que alguém está perguntando até como eu coloco anais. Então, todo o trabalho publicado, artigo, anais, um verbete numa enciclopédia, dados, vai ser aqui em trabalhos. A diferença é a forma como você adiciona. Então, se ele tem um DOI, se ele tem um PubMed ID, você vai utilizar essas opções para facilitar a sua vida. Do contrário, você vai ter que vir fazer conexão manualmente. E aí ele vai abrir essa janela que é mágica, né, no sentido de que você pode inserir vários tipos de trabalhos aqui. Então, aqui você vai ter a categoria do trabalho, você vai escolher. É uma publicação, artigo, livro, capítulo de livro, é uma conferência, é um artigo publicado num evento, é um resumo expandido, então é conferência. É uma patente, então é propriedade intelectual ou outro. Então vamos começar por publicação, ele vai me dar a opção, ele já vai colocar direto como padrão o artigo de revista, que é o mais comum, mas eu tenho capítulo de livro, revisão de livro ou resenha, né? Livro, entrada de dicionário, dissertação, tese, livro editado, daí é um livro que você organizou, entrada de enciclopédia,
artigo, como eu falei, edição de revista, artigo de revista, no caso aqui seria não uma revista científica, você fez um manual, um folheto, publica artigo em jornal, algum outro recurso online, pode ser seu blog, um outro texto que você publicou em algum site, pré-print, relatório, ferramenta de pesquisa. Então, vejam, uma infinidade de possibilidades. Teste, tradução, artigo de trabalho, que algumas áreas, né, tem. Então, se fosse um artigo de revista, título, tem a possibilidade de adicionar título traduzido, como eu falei antes na outra opção. Então, se o meu artigo é em português, eu coloco aqui em inglês e vice-versa, ou espanhol, ou outro idioma. Título da revista, data de publicação, a mesma coisa aqui. Posso colocar, fazer a referência aqui embaixo, colocar o resumo, se for do meu interesse, e colocar o tipo de identificador. É um capítulo de livro, então eu vou colocar o ISBN, daí eu faço a busca. ISBN, ele aparece aqui embaixo, eu seleciono, e aqui eu vou colocar o ISBN, vou dar um tab. E ele vai procurar em algum link, algum catálogo de biblioteca e vai colocar o link aqui. Eu posso colocar um link aqui também e dizer qual o idioma. Então, essa é uma possibilidade. Na verdade, eu estava falando de artigo. Como é um artigo, então eu colocaria o ISSN da revista, né? E aqui eu colocaria, e ele vai gerar o link para a página do portal ISSN. Mas eu também posso adicionar o DOI, caso depois de algum tempo eu descubro que essa publicação tem um DOI, eu posso adicionar aqui também. Outra possibilidade, conferência. É um resumo de conferência, né? Então ele já muda aqui para título da conferência, ou é um trabalho, um artigo, ou é um pôster, né? Então ele dá essas três possibilidades, resumo, artigo e pôster. Então é um artigo, eu coloco o título aqui, coloco subtítulo, o título da conferência, a data de publicação, a citação, a mesma coisa. Aqui, se a conferência tiver o ISSN ou o ISBN, às vezes tem, né, eu coloco, ou outro identificador, o link e o idioma. Também tenho a possibilidade, aqui, propriedade intelectual, e aí aqui embaixo traz divulgação, licença, patente, direito autoral registrado e marca comercial. Então, também tenho, ele já traz a patente, que é o mais comum, né? Então, também com título, subtítulo, editor e as outras informações. E por último, outro, que aqui ele traz o conjunto de dados, que hoje é tão comum, né? Então, você faz a sua pesquisa, tem um conjunto de dados da sua pesquisa, disponibilizou, por exemplo, na base de dados científicos da UFPR, e quer fazer... Oi? Desculpa interromper só um pouquinho. Nós temos 16 perguntas. Minha nossa. Você já está tendo. É a última coisa aqui, tá? Tá bom, então, essa é a última coisa, tá? Tá bom. E aí eu tenho aqui o conjunto de dados, que é o mais comum hoje, né? Então eu poderia escolher, e aqui eu vou colocar todas as outras informações. Mas eu também posso inserir aqui palestras e discursos, técnica de pesquisa, software, e se for um tipo de publicação que não está aqui, né, ele dá a opção do outro, né, então, que acaba sendo, né, fica meio no limbo ali, mas que também é possível inserir. A última coisa que eu vou falar é só das configurações. Então, aqui em cima, onde aparece o seu nome, tem essa setinha, você pode clicar em configurações de conta, e aqui você pode alterar a senha, alterar o seu e-mail, né, preferência de idioma, senha, questão de privacidade, se você quiser desativar o seu ORCID, se tem um registro duplicado. Então, é aqui que você vai fazer isso, tá? Nessa outra parte, tem uma lista de organizações confiáveis, que são todos, essa lista são todas as instituições onde eu
fiz o link do meu Orchid. Então, lá na página da CAPES, Sucupira, eu entrei e fiz o link. Na Clarivate, no caso Web of Science, está com o meu link também, né? Então, eu coloquei meu Orchid lá e eu autorizei essas instituições como instituições confiáveis. Eu também posso colocar indivíduos confiáveis. O que que acontece? Muitos pesquisadores, por falta de tempo, acabam designando uma outra pessoa, contratando alguém para fazer a atualização do seu Orchid. E aqui eles podem buscar o nome dessa pessoa, procurar e inserir como uma pessoa confiável que vai poder acessar a sua conta, certo? Aqui, então, seria isso, eu vou deixar aberto. E a última coisa é o Lattes, que eu acho que muita gente, eu lembrei agora, muita gente deve ter interesse. Talvez a gente pode ir indo para as perguntas enquanto vai abrindo, e daí depois eu mostro no Lattes. Eglen? Oi, Paula. A gente pode ir para as perguntas. Posso ir falando as perguntas? Aham. Oi? Pode. Tá. Então, a gente tem uma pergunta da Lucimar. Insira o Orchid do autor, quando encontrado, claro, em trabalho realizado com autoridades, trabalho realizado pelo CPT. Porém, pesquisadores não preenchem nada, somente criam. Oi, Paula? Sim, aham. É isso? Deu para ouvir? Isso, é isso. Deu, aham. Então, Lucimar, eu no início da apresentação, eu coloquei como instrução, né, para os pesquisadores, que eles preencham, né, se você... E por que que acontece isso, do pesquisador só criar um identificador? Entrar lá, fazer o seu cadastro e gerar esse identificador. Porque as agências de fomento exigem, as revistas exigem. E aí ele consegue gerar um número e colocar naquela plataforma, seja na hora da submissão do artigo, seja na hora de enviar um projeto. Ele gera um código. Esse código, na verdade, ele acaba não servindo para nada, porque se ele não alimentar com as informações das suas publicações, ele não vai servir para nada, porque o momento que a agência de fomento entrar no identificador, ela não tem como verificar a produção científica dele, ela não tem como identificar qual a instituição, então não tem serventia. Então, claro, você pode, e eu sugiro que o CPT continue colocando ainda que esteja em branco, porque a tendência é que os pesquisadores passem a atualizar. O que acontece também é o pesquisador deixar privado, tá certo? Isso também acontece lá com aquela parte que eu mostrei, por isso vocês não enxergam as informações. E daí, por isso, eu dou a dica também de que torne público, né, as informações. Posso fazer mais uma? Pode. É do Márcio agora, a pergunta. Gostaria de saber onde colocamos prêmios e títulos no Orchid. Prêmios e títulos, Márcio, como eu mostrei ali, deixa eu abrir aqui. Então, aqui ele tem Então, primeira opção é emprego, cadê aqui? Aqui, ó, distinctions, ele entra nessa parte de distinctions. Então, você vai clicar nessa aba aqui, vai vir aqui, add distinction. Aqui vai ser onde você vai colocar os prêmios e títulos. Pode fazer a próxima, Ingrid. A próxima pergunta é da Luana. Quando eu atualizo o Lattes, o Orchid não atualiza automaticamente com o Lattes? Não. Eu imagino que eles devam estar trabalhando nessa possibilidade de interoperabilidade dos dados, mas ainda não é possível. A única vinculação que você faz é que você deixa visível no seu Lattes esse link do seu ID, né, o código do seu ID,
mas ainda não há essa interoperabilidade, essa troca de informações, né? Se eu atualizo num lugar, atualiza no outro. Mas eu sei que existe uma proximidade entre a equipe do ORCID com do Lattes, então pode ser que eles estejam trabalhando nisso. Não estou dizendo com certeza, né? É uma suposição que seria ótimo para todos nós. Próxima. Isso. Tiago, é uma pergunta do Tiago. Estou em Natal, Rio Grande do Norte. Fiz o ORCID há muito tempo. Não lembro quando. Tentei fazer outro, mas houve desencontro de informações. Assim sem ORCID. Como resolvo? Parabéns pela atividade que alcança quase todo o país. Eu não entendi a pergunta. Deixa eu olhar aqui. Você pode ler de novo, Eglin, que eu acho que eu não vou conseguir achar. Posso. Eu vou ler devagar. Estou em... Ficou mudo, Eglin. Fiz o ORCID. Eglin, tá falhando. Tá falhando o teu áudio. Cortando. Nossa. Agora, tô te ouvindo. Eu achei aqui. Eu achei a pergunta dele. Tá, deixa eu ver aqui. Não lembro quanto tentei fazer. Mas... Bom, Thiago, se você não tem ORCID, eu acho que se você é pesquisador, ou não sei se você é pesquisador, se você é bibliotecário, se você tem publicações científicas, independente se você tem muitas publicações, mas se você tá nessa área de pesquisa, é importante fazer. Se é isso que não sei se é isso que você quis dizer, né? Que você disse que você não tem ORCID pelo desencontro de informações entre os, não sei se for entre os cursos que você fez, né? A solução é fazer um ORCID. Próxima, Eglin. Juliana, tá ouvindo? Agora tô. Não consigo conferir meu e-mail do UFPR. Juliana, eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Você não consegue fazer a verificação na plataforma, é isso? Eu acho que eu vou parar o compartilhamento da minha tela. Vou ligar a câmera aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Para eu poder ficar olhando aqui. Não sei se a Juliana ainda está na sala, se puder esclarecer só, se você... O que você... É isso, tá? É isso? Tá, mas você chega a receber no e-mail da UFPR, Juliana, pedindo a verificação? Pode ser sim no e-mail da UFPR o problema, porque às vezes ele bloqueia ou joga no spam, sabe, alguns e-mails. Consegui verificar meu e-mail do Yahoo, mas não consigo conferir meu e-mail da UFPR. Então, se você não está recebendo o e-mail na caixa da UFPR, eu sugiro que você entre em contato com a GTIC. Ou olhe na sua caixa de spam, tá certo? Que provavelmente é o problema do e-mail. Agora tem uma pergunta da Luana. Tá? Nessa parte da produção, quando você é afetado pelo portal da CAPES, como devo proceder para preencher as informações? Entendeu? Portal de periódicos da CAPES. Se é um curso, eu colocaria lá em qualificação. Como devo proceder para preencher as informações? Um pouquinho, Luana, deixa eu abrir aqui. Educação e qualificação. Você vai colocar a organização CAPES, ele provavelmente já vai reconhecer, coordenação de aperfeiçoamento, né, coloca o nome completo, departamento portal de periódicos, e ali função título você vai colocar, por exemplo, curso do portal de periódicos da CAPES, curso da Web of Science, e assim por diante, né, e pode colocar o link do portal e a data que foi realizada. Então, é em adicionar qualificação e colocaria essas informações. Tem mais uma pergunta, posso seguir?
Sim, é da Andréia? Eu acho que eu tô vendo aqui. Andréia. Isso, pode. Então, Andréia está dizendo que ela recebe mensagens via ORCID pedindo para dar acesso a Crossref, ao meu registro ORCID. O que isso significa? É seguro? Sim, é seguro, Andréia. A Crossref é uma organização internacional que é responsável pelo DOI. Então, é a Crossref que criou o DOI, né? Então, e que possibilita a atribuição do DOI aos artigos. Então, quando você recebe uma mensagem do ORCID pedindo essa vinculação, ele está perguntando para você se você aceita que ele faça uma busca periodicamente dentro da Crossref para identificar se há artigos seus lá dentro. E se houver algum artigo, ele vai puxar os dados, as informações, título, autor, etc., da Crossref para dentro do seu ORCID, tá certo? E aí você facilita, na verdade, para você esse preenchimento dos dados. Você só vai ter o trabalho de entrar no seu registro ORCID, dar uma olhada e verificar se está tudo certo, todas certas as informações sobre aquele artigo. Agora a gente tem uma pergunta da Caroline. Ser bolsista de iniciação científica se classifica como emprego? Sim, Caroline, porque ali, se você olhar na descrição do que é o emprego, deixa eu até ler aqui para você, ele está em inglês, mas ele diz que pode ser um emprego formal, uma relação com uma organização, por exemplo, e aí ele dá como exemplo, você pode ser um colaborador, você pode ser um estagiário, um pesquisador. Então, no seu caso, você é bolsista de iniciação científica, sim, se classifica como emprego. Se é na UFPR, você vai colocar lá a instituição, ou independente de qual instituição seja, e você vai sim poder inserir, sem problemas. Agora, Tânia, os empregos antigos não são necessários, né? Então, Tânia, eu acho que aí depende da importância desses empregos para você. Por exemplo, eu coloquei todas as minhas atuações anteriores, porque mesmo como docente hoje, para mim é importante que as pessoas saibam que eu trabalhei durante um tempo como pesquisadora de inteligência competitiva, porque inteligência competitiva é uma das áreas, um dos temas que eu ministro aulas, cursos, né? É importante que as pessoas saibam que eu fui bibliotecária, né? Uma vez que eu estou dando aula na gestão da informação, então 10 anos de formação como bibliotecária, de atuação como bibliotecária, são um diferencial, né? Então, até, por exemplo, eu estou ministrando esse curso não porque eu sou professora, muito mais pela minha atuação, que é um curso que eu já ministrava como bibliotecária. Então, é importante que uma pessoa, se for procurar o meu currículo, que ela saiba disso. Então, vai depender de um profissional para outro, se você quer que as pessoas te conheçam por aquela informação ou se é uma informação irrelevante. Então, agora, por exemplo, eu trabalhei como recepcionista lá no início da minha carreira, não faz diferença hoje na minha atuação, então não é uma informação que no ORCID necessariamente eu vou colocar, até porque o ORCID tem muito uma vinculação com a pesquisa, né? Agora nós temos uma pergunta da Ana Maria. Ela pergunta: onde insiro professora convidada? Então, Ana, eu acredito que você vai colocar em invited position. Ali, tem a primeira emprego, depois educação e qualificação. Como é professora convidada, eu colocaria invited position. Depois tem o distinction, que é o título, mas eu acho que é invited position, você vai colocar o nome da organização, o departamento, e o título, que é professora convidada. Agora é uma pergunta do Márcio. Onde coloco monitoria como voluntário e também como bolsista? Eu colocaria emprego, Márcio, porque é uma atividade, apesar de voluntária, né, se você for foi monitor voluntário, é uma atividade de formação profissional. Então, eu colocaria emprego, assim como de iniciação científica. Tá, agora uma pergunta da Rebeca. Bolsista de doutorado e mestrado deve entrar como financiamento ou como emprego? E agora? Rebeca, no meu caso, eu coloquei a bolsa como financiamento.
mas isso depois que eu finalizei. Eu acho que talvez no momento da tua... Mas aí, assim, não existe eu não vou te dizer que existe uma regra. Talvez, deixa eu dar uma olhada aqui em financiamento, só para a gente tirar a dúvida. Talvez, eu acho que, apesar de duplicar a informação, acho que deveria constar nos dois, né? Porque, pensando que a atividade como bolsista de doutorado é uma atividade de trabalho, né? Você está desenvolvendo um trabalho, né, de pesquisa. Então, você pode colocar como emprego e também constar que você recebeu uma bolsa por isso, né? Porque lá, quando você coloca como atividade de emprego, você não indica que você recebe uma bolsa. Lá no financiamento, você vai colocar o valor dessa bolsa, ou mesmo se você vai precisar colocar esse valor. Então, colocaria nas duas. Agora, Luana. Luana, é a mesma pergunta. É a mesma pergunta da Rebeca. Mesma coisa. Então, agora, o Márcio, acho que você já respondeu. Agora é da Rebeca. Reparei que o ORCID tem bem menos categorias do que o Lattes. Gostaria de saber se devemos tentar colocar todas as informações que colocamos no Lattes no ORCID, tentando adequá-las a essas categorias, ou se de fato ele tem como objetivo ter menos informações do que o Lattes. Penso em exemplos como organização de eventos, ouvinte em eventos, aprovação em concurso, conhecimento de línguas. Então, Rebeca, para responder a sua pergunta, eu vou lembrar do que eu falei lá no início. O ORCID não é um currículo, ele não é uma plataforma de currículo, ele é um identificador para facilitar o intercâmbio de informações entre diferentes plataformas, para diminuir a burocracia, para os pesquisadores. Então, não recomendo trazer todas as informações do Lattes para o ORCID. Você vai preencher o que tem ali, que é o que interessa para a plataforma, certo? Então, interessa para a plataforma os seus trabalhos, interessa a sua experiência profissional, os seus financiamentos. Participação em banca não interessa. Organização de eventos, participação em eventos não é do interesse da plataforma nesse momento. Pode ser que mais para frente eles adicionem um campo e façam o conhecimento de línguas, na verdade, você pode colocar, se você fez algum curso, né, como curso de qualificação, mas eu não recomendo você tentar encaixar na plataforma tudo que tem no Lattes, porque a finalidade dela é outra, tá certo? Agora tem a Marise. Quando a equação do ORCID com o Lattes, as publicações do Lattes vão ser transferidas para o ORCID ou tenho que fazer o cadastro do mesmo jeito? Marise, acho que eu já respondi essa pergunta, acho que até foi a primeira, a primeira ou segunda, não tem essa vinculação, não tem ainda esse intercâmbio de informações entre o Lattes, então você precisa preencher os dois, certo? Tá, agora é o Márcio. Gostaria de saber sobre o participante de projeto publicado com ISBN. Márcio. O que você gostaria de saber sobre isso, Márcio? Não ficou claro? Você participa de um projeto, mas o projeto tem ISBN? Publicado com ISBN depois. Passa para a próxima, se ele complementar, daí a gente responde. Eu acho que eu espero ter anotado todas. Se faltou alguma pergunta que vocês podem colocar aqui no chat. Mas o Rodrigo está pedindo se você poderia reforçar a adição do link. Desculpa, reforçar o quê? Falhou, Egg. A adição. Deixa eu ver onde que está a pergunta do Rodrigo aqui. Poderia reforçar a adição do link do ORCID? Ah, sim, posso sim. Eu só não sei porque eu não... Agora acho que deu. Vou compartilhar
a minha tela de novo. Plataforma Lattes. Acho que eles mudaram a plataforma do Lattes hoje, pelo jeito, porque eu estou entrando aqui. Eu não sei onde que eu entro. Parece a página do CNPq, na verdade. Parece que não está indo pro... Estranho. Ó, eu digitei Lattes. Bom, deixa eu só colocar. Lattes. Deixa eu tentar aqui. Ouça programas. Olha, eu acho que eu não vou conseguir mostrar porque eu estou digitando, tanto no Google eu fiz uma busca, quanto aqui, se eu digito direto o endereço do Lattes, ele está direcionando para a página do CNPq. Vou tentar mais uma vez. Paulo, também tentei aqui e não tá entrando, não. Tinha vários serviços em manutenção, inclusive a própria RNP até domingo, segunda, talvez estejam em manutenção, só que deveria ter um aviso, né? Eu vou continuar procurando aqui para você. De qualquer forma, deixa eu só... Quem foi que perguntou? Acho que foi o Rodrigo, né? Rodrigo, quando você entra lá na plataforma Lattes, do lado, acho que é o primeiro menu, que é o de identificação. Você vai clicar lá, do lado esquerdo, né? É o primeiro item do menu, identificação, e que é onde você coloca nome, variações do nome, e lá vai ter outras bases. Aí você vai colocar o link do Orchid, ele já vai ter até eu acho que o próprio ícone do Orchid lá. Você vai inserir o número do seu Orchid lá. E vai dar um finalizar ou adicionar, e vai aparecer, como eu mostrei, nos slides. Deixa eu ver aqui. Quando alguém fizer uma busca pelo seu registro, ele vai aparecer dessa forma aqui. Vou fazer uma última tentativa de entrar na página. Oi? A Tânia, eu acho que é uma pergunta de lembrar e mostrar como vincular você tem que fazer que está dando certo, né, na página do... Desculpa, Evelyn, tá falhando muito o teu áudio, eu não entendi. Tá. Pode continuar depois, mas eu acho que é a mesma pergunta. A Tânia pediu. Tânia? Isso, a Tânia pediu para mostrar como vincular esse... Ah, tá. A Faima tá falando aqui que no final tem um link pro Lattes, plataforma Lattes. Vamos ver se vai entrar. Mas ela tá voltando para a página inicial. Eu acho que é como a Janete falou mesmo, tá em manutenção. Então, eu sei que essa é uma parte importante para vocês, e o que eu posso fazer é, assim que a plataforma começar a funcionar, voltar a funcionar, eu faço um passo a passo de como fazer essa vinculação, e a Janete envia por e-mail para vocês junto com o certificado, pode ser? E eu vi que tem uma pergunta aqui, a Janete falou que tem uma pergunta do Facebook. É possível importar dados do Lattes para o Orchid? Já foi respondida. Precisa de 2 cadastros. Depois de ferramentas, clicar em outras ferramentas, aí você consegue abrir o Lattes. Obrigada, Lilian. Vamos ver aqui. Ferramentas. Agora eu só tenho que achar ferramentas aqui. Aqui embaixo. Currículos, busca simples, Paula. Currículo Lattes, busca para pesquisadores, busca simples. Mas ficou super escondido isso, né? Muito complicado. Mas aonde que tá isso, Janete, só? Tá ali em serviços mesmo, lá em outras ferramentas tem um menu.
Aí, se você for no teu caso, você vai ter que entrar na terceira opção, que é a Currículo Lattes Web Atualização Online, para você colocar os seus dados, que você vai mostrar a vinculação, né? Eu vou compartilhar a tela, porque eu não estou achando. Quer que eu compartilhe a minha e te mostre aqui? Pode ser. Tá. Deixa eu abrir aqui. Acho que você vai ter que passar para mim. Deixa eu passar aqui. Tornar apresentador. Isso. Vou pegar aqui só da plataforma do Lattes. Busca textual aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui. Um pouquinho. Faíma, você passou um link aqui, mas na verdade esse link está direcionando para a página. Tá. Não estou vendo ainda. Eu não estou vendo. Não. Ainda não? Deixa eu ver. Ainda não. Compartilhar aqui, guia do Chrome. Essa aqui, vamos tirar daqui. Só um pouquinho, Paula, estou atualizando aqui. Uhum. Tá. Ó, vamos ver se agora vai. Atualizando aqui. Já. Um pouquinho agora lento. Sim. Foi, né? Então, aqui em serviços, no menu inicial, aqui em cima, vai aparecer essas aqui. Então, aqui em outras ferramentas, no caso, se você for acessar o seu perfil para fazer alguma atualização e mostrar, aí você vai aqui no Currículo Lattes Web. Uhum. Aí, se você for fazer uma busca, aí está um pouquinho mais embaixo, Currículo Lattes, busca pesquisadores, tá? Tá. Mas realmente a tela de entrada, aquela tela básica que sempre aparecia, não está aparecendo. Então, por aqui você colocaria suas credenciais para acessar o seu próprio currículo e mostrar a vinculação. Porque só pela consulta você não vai conseguir, né? Uhum. Tá bom? Eu vou entrar aqui, então. Tá, então eu vou parar a minha aqui, aí você atualiza aí. Nosso apresentador. Compartilhar tela. Vocês já estão vendo minha tela? Tá certo. Então, eu entrei com o login e senha, aí você vai vir aqui, dados gerais, identificação. E bem abaixo, então, ele tem aqui esse link, outros identificadores, registrar ou conectar com o Orchid. Clicando aqui, ele vai direcionar para a página do Orchid. Como eu já estava logada, ele já deu aqui, agradecemos por compartilhar conosco o seu Orchid. Estava logada no Orchid, senão ele vai pedir o meu login e senha. E aqui ele já fez a conexão e eu salvo. Tá certo? Aí quando alguém fizer uma busca pelo meu currículo, então, em serviços, busca simples. Quando alguém fizer uma busca pelo meu currículo, na verdade, o que ele vai ver é isso, tá? Depois que eu fizer essa vinculação. Vai ver aqui o link. É bem simples. Não tem segredo. Mais alguma pergunta ou a gente finaliza aqui? Eglin? Oi. A gente pode finalizar, Oi. Janete? Tá me ouvindo? Não sei se tem mais alguma pergunta do Facebook, Janete. Estou ouvindo bem.
Tá ouvindo? Não, É que eu saí. O Facebook só tinha essa. Então, era isso, pessoal. Eu quero agradecer muito pela possibilidade, né, de compartilhar com vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Se tiverem dúvidas, podem procurar o pessoal do CIB, me enviar e-mail. Eu deixei ali o meu e-mail também. Vou passar agora o tempo, então, para a Evelyn para finalizar. Meu computador hoje resolveu não querer me ajudar muito, então minha câmera não está ligando, desculpa. Paula, eu gostaria de agradecer, tá, por você ter vindo, disponibilizado o seu tempo para vir aqui passar essas informações importantes sobre o ORCID. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, tá? E você sempre colaborando muito com a gente. E o pessoal também, né, que participou, gostaria de agradecer, tá bom? Desculpe alguma coisa, mas hoje eu tive uns probleminhas no computador, não deu para apresentar, tá bom? Muito obrigada, Paula. Obrigada. Até mais. Até mais.